Oi, boa tarde. Você está aqui no canal do YouTube do professor Simvaldo. Este canal, como todos sabem, né, ele tem por objetivo fazer a divulgação, principalmente da história de Santa Cruz, mas não apenas a história de Santa Cruz, mas de uma forma geral também da Zona Oeste. Até porque existem muitas similitudes, muitas semelhanças entre Santa Cruz, os bairros próximos, como Paciência, Sepetiba, que faz parte também da nossa área de planejamento. Aliás, Paciência também faz parte da nossa área de planejamento, Paciência e Cosmos. Itaguaí, que fez parte também de Santa Cruz. E hoje eu quero falar de um livro que eu recebi aqui do meu amigo professor, memorialista, escritor Isra Toledo Toff. Estava no lançamento do livro do também jornalista André Mansur, em novembro. Aliás, 8 de novembro de 2022 foi o lançamento de outro livro do professor Guaraci Rosa com o jornalista André Mansur, que inclusive faz parte dessa trilogia que eu vou fazer o comentário hoje. E aí o Ija me passou aqui um livro, adquiri o livro com ele, né? E ele fez aqui uma dedicatória muito lisonjeira, que eu faço questão de ler aqui para vocês. Vejam bem o que o meu amigo Ija, só com muita generosidade para escrever. Ao ilustre Simvaldo do Nascimento, você é minha inspiração. Devo muito a você e a seu trabalho pela memória local. Ija Toledo Toff, 8 de novembro de 2022. Isso aqui foi esse autógrafo valiosíssimo, foi dado lá no Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, lá na sede do NOP. E o livro que eu vou fazer o comentário, está aqui o título Mata da Paciência, de legado carmelita a portento fluminense. Isra Toledo Toff, organização. Eu fiz questão de colocar o nome do Isra, tudo em caixa alta, porque, na verdade, o Isra é a inspiração, é a alma desse livro. Agora, tem uma participação, sim, ele coloca aqui, ele chama de escribas, de outros colaboradores aqui, o André Luiz Mansur. Aí eu fiz questão de colocar embaixo, tem a foto aqui de cada um deles, o André, Flávio Oliveira da Silva, tá aqui o Flávio aqui embaixo. Aí tem o Ija, que é o organizador, a Keila Vieira Gomes, Patrícia Irma von Abel, Sérgio Prates Lima e William Vieira. Este livro apresenta toda a pesquisa que a CAMEMPA é a Casa da Memória Paciente, vem realizando desde 2017 sobre o território histórico da Fazenda do Engenho da Mata da Paciência, pegando desde o final do século XVIII, 1797, até quase o finalzinho da primeira metade do século XIX, 1840. Aí, no caso aqui, o livro envolve tanto os bairros de Cosme, Inhoaíba e Paciência. Eu fiz aqui, tem aqui uma capa do livro, né? Muito interessante. E na orelha do livro tem um texto, com certeza deve ser escrito pelo meu amigo Ija. Tem uma placa, dessas placas de trânsito, Paciência, Cosme e Inhoaíba. E ele diz aqui o seguinte, escreveu aqui o seguinte: Sherlock Holmes, personagem fictício de Arthur Conan Doyle, 1859-1930, pontificou as 3 qualidades essenciais do detetive ideal: observação, dedução e conhecimento. Qualquer memorialista, sobretudo na periferia ocidental carioca, precisa ter a capacidade de observação no estado presente do território ao lado do processo dedutivo, para analisar dados e fatos de quase 300 anos de história, e pautar-se mais pelo conhecimento do que pela imaginação,
conhecer o chão matense de Cosmos, Nhoaíba e Paciência, como era nos séculos XVIII e XIX, como foi fragmentado no início do século XX, é a base do trabalho investigativo quase sherlockiano, aqui empreendido por 7 escribas: André, Flávio, Isra, Keila, Patrícia, Sérgio e William. Interessantíssimo esse comentário, que eu atribuo com quase total certeza que é da lavra do meu amigo Isra, porque tem algumas mensagens aqui interessantíssimas. Por exemplo, quando ele fala a importância do conhecimento mais do que a imaginação, porque quando eu comecei a fazer pesquisa sobre a região, lá pelo final da década de 70, né, em 1970, antes mesmo da fundação do NOP, eu já me interessava pelas essas pesquisas e alguns jornais da região, inclusive o Trombeta, o jornal Trombeta de Paciência, que circulava em Paciência, eu cheguei a publicar uns artigos, cometer uns artigos meus. Quem tiver esse jornal hoje pode ver lá, o jornal Trombeta. Eu cheguei a cometer uns artigos falando sobre paciência, porque sempre surgiram lendas, né? Por isso que ele fala aqui do conhecimento e da imaginação, e eu vou falar um pouco dessa imaginação, porque a tentativa de explicação sobre a denominação de paciência, da denominação que vem bairro de paciência, ela vai longe, né? E outro dia eu estava comentando com o professor Guaraci Rosa, que também é um estudioso, é um pesquisador da região de Paciência, sobre um dentista que tinha aqui em Santa Cruz, que era também um pesquisador, um memorialista. Ele gostava muito de escrever jornais, bem antes do Benedito Freitas, da família Chagas, o doutor Arnaud Chagas. Eu conheci o doutor Arnaud Chagas quando eu estudei, ainda fazendo primário, no início do primário, na escola Professor Arfuro das Chagas. Arfuro das Chagas era o pai do doutor Arnaud, do doutor João Batista, doutor João Batista era cardiologista, o Arnaud era dentista, o Maria era advogado. E eu conheci o doutor Arnaud, cabelo branquinho, né? Ele era chefe do setor lá de saúde, e no posto de gasolina. Depois eu, pesquisando, encontrei vários jornais dele. Ele imaginava muito sobre a história da paciência, do nome de paciência, né? E um deles é que Dom Pedro I vinha para Santa Cruz para se encontrar, isso aí, palavras, escritos, né, do doutor Arnaud, para se encontrar com Dom Pedro I, com a Marquesa de Santos, né? E quando eu estava chegando na viagem, né, ainda demorava a beça. Aí ele ficava impaciente, né, doido para se encontrar com a Marquesa de Santos. E os fâmulos, né, aqueles puxa-saco, aqueles funcionários que acompanhavam os príncipes e tal, ficavam: paciência, imperador, paciência, majestade. E daí ficou o nome de Paciência. Claro, nós estamos falando aqui de uma lenda, porque quem estuda, e no caso Ija, né, ele foi profundo nessas pesquisas, história de paciência, geografia, cartografia histórica, vai perceber que já no século XVIII tem mapas antigos fazendo a indicação de paciência. O professor Guaraci, outro dia, me disse que já viu informações, já soube de informações no século XVI, mesma época que, no século XVII, né? Mesma época que aparece Santa Cruz indicada como o Curral dos Padres, naquele mapa do Albernaz. Mas vamos lá. Então, a Camempa é a Casa da Memória Paciente, e quem se interessa realmente pelo esse estudo da paciência, faz uma pesquisada, que vocês vão ficar surpresos com o material que tem na internet sobre a Camempa e sobre as pesquisas desenvolvidas a partir da presença desse grupo, né, principalmente do Ija. Um deles é um vídeo que eu não deixo de assistir sempre que possível, feito a partir de um drone, né, que eles fizeram um grupo, né, um grupo pequeno, tá o Ija, se eu não me engano, acho que está o Adinalzi, tem mais uns 2 ou 3 que no momento não guardo a memória aqui. Eles estiveram lá nas ruínas desse engenho, né? Esse engenho chamado Engenho de Palmares, uma antiga fazenda de gado, né?
E foi feito então uma filmagem a partir do drone. É uma coisa muito bonita e principalmente bem narrada. Tem também, para quem se interessa por isso, uma entrevista que o Isja deu ao, se eu não me engano, acho que foi o RJTV. É uma reportagem feita pela Globo, muito bem feita, onde ele fala do engenho, o engenho da Mata da Paciência. Mas então hoje eu estarei comentando esse livro da Mata da Paciência, que eu tenho aqui o orgulho de ter recebido com o autógrafo do meu amigo Isja. Todo esse material que está aqui, as imagens e os textos, foram retirados dos livros, né? Principalmente do livro Mata da Paciência. Então, esse texto aqui, Mata da Paciência, de Legado Carmelita a Portento Fluminense. Ao lado de Os Dois Engenhos de Paciência, lançado em 2019, e Casos Matenses, de 2020, apresenta toda a pesquisa que a CAMEMPA, Casa da Memória Paciente, tem realizado desde 2017 sobre o território histórico da Fazenda do Engenho da Mata Paciência, 1797-1840, envolvendo Cosmos, Inhoaíba e Paciência. Trata-se de uma autêntica trilogia matense que finaliza o alentado esforço da Casa da Memória Paciente, CAMEMPA, de reconstituição da memória de 3 briosos bairros cariocas periféricos. Leitura indispensável para quem estuda a periferia ocidental carioca. Esse termo aqui, periferia ocidental carioca, é uma criação recente e eu atribuo novamente a criação de autoria do meu amigo Isja, professor Isja. Aqui nós temos a trilogia matense referida aqui no texto, que é exatamente o livro Mata da Paciência, que está aqui na parte central. Na parte superior direita aqui, a capa dos Dois Engenhos de Paciência, que tem inclusive uma cartografia, né, mostrando a localização. E embaixo um desenho, né, a capa do livro da Casa de Matriz. Para vocês terem uma ideia, o livro, no caso aqui, Mata de Paciência, ele tem 233 páginas. 233 páginas. O nosso outro livro aqui, Casos Matenses, tem 212 páginas. E tem um material, uma referência bibliográfica importantíssima, né? Mata da Paciência. Livro que deveria estar presente em todas as bibliotecas e salas de leituras das escolas, colégios, instituições universitárias, entidades culturais da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Excelente fonte de informações, tanto para historiadores, pesquisadores, professores de todas as áreas de ensino e apaixonados pela história de Paciência e da Cidade Maravilhosa. Esse textozinho eu elaborei, porque realmente eu considero que esse livro deveria estar presente nas salas de leitura aqui da Zona Oeste. E aqui, então, fica até a minha sugestão à professora Gracinha, professora Maria das Graças, que é coordenadora da CRE, que também é uma apaixonada pela história de Santa Cruz, e a CRE é uma coordenadoria que pega exatamente a escola de Santa Cruz, Sepetiba, de Paciência, dessa região toda, que pense de adquirir, ou conseguir uma verba da Secretaria Municipal de Educação, adquirir pelo menos um exemplar para cada sala de leitura de todas as escolas dessa região, né? Essa região, porque incluindo Cosme, Inhoaíba, incluindo toda essa região aqui, porque é um livro importante. É um livro importante porque é um livro de pesquisas feitas por historiadores. Ao lado, que é aqui vocês podem ver, né? Mata da Paciência, o casarão de Mariana Eugênia Carneiro da Costa. Óleo sobre tela, coleção particular 2018, Léo Lima, artista plástico de Cosmos. Então vocês podem observar ali que o Léo Lima, ele é uma concepção artística, né? Não é uma fotografia, mas é muito bonito, muito bem representado. É uma reprodução que eu fiz da página 55 do livro Mata da Paciência, de Legado Carmelita Portento Fluminense. É a organização do Isja Toledo Toff, primeira edição de 2021, Rio de Janeiro.
O Ija, aqui tem uma foto do Ija, que eu também tirei do livro, né? Que é uma foto de autoria de Maurício Abreu, reprodução da página 172 do livro Mata da Paciência. Aí está aqui o meu amigo Ija, Mata da Paciência, antifascista. Ele também é um político, né? Ele, claro, tem que ser político nessa situação. E ele está sempre participando ativamente, é um ativista no melhor sentido da palavra. O Isha Toledo Tove é professor de literatura e línguas alemão, inglês e português. Inclusive, ele é muito cioso, muito primoroso na questão das pronúncias, né? Por exemplo, quando nós falamos, eu costumo falar Maria Gran, e ele procura mostrar que não é Maria Gran, seria Maria Gran. Enfim, eu não vou ficar querendo repetir aqui, porque ele é professor. Eu não, eu sou professor de história e muito mal. Então, mas ele se preocupa com essa questão. Eu acho que é muito importante se preocupar assim, né? E já que eu citei a Maria Gran, vamos procurar aqui tentar acomodar a pronúncia do Ija, ele e a Camempa vem tentando já há algum tempo mudar a denominação, sugerir a mudança da denominação de uma das praças. Se eu não me engano, eu acho que é 7 de abril, não tenho muita certeza, estou chutando aqui, mas para o nome de Maria Grey, né? Então, continuando aqui, o Gui já prefere e se orgulha de ser chamado apenas de memorialista, embora ele seja professor de línguas, fala muito bem alemão, inglês, português ele escreve muito bem. É o organizador do livro Mata da Paciência, onde escreve também o capítulo, o terceiro, né? Intitulado Entre o Silêncio e o Esquecimento. Ija, que é o intelectual, no melhor sentido do termo, de quem vive predominantemente com o intelecto, ou aquele que demonstra gosto e interesse pronunciados pelas coisas da cultura, da literatura, das artes, etc., conforme nos ensina o mestre Weiss, já começa o seu texto citando Marcel Proust em Busca do Tempo Perdido e vai nos instigando com inúmeras outras citações para, de fato, fazer uma exposição sintetizada não apenas da história da Mata de Paciência, como também da própria trajetória de sucesso da Camempa, a Casa da Memória Paciente, onde ele, sem favor ou dúvida alguma, é o melhor inspirador, idealizador e o principal êmulo propulsor das atividades culturais, literárias, artísticas, memorialísticas, políticas e sociais de paciência nos dias de hoje. Esse texto eu escrevi, naturalmente, né? E esse lado intelectual aqui, como o Weiss nos ensina, realmente o Ija ele tem esse gosto, esse amor pela essa cultura, esse lado intelectual neste sentido, porque a Camempa vem promovendo tudo isso que eu acabei de citar aqui: exposições, apresentação de poetas, de escritores, lançamento de livros. Realmente é um trabalho inspirador, é um trabalho que merece ser bem conhecido. Por isso que eu estou fazendo questão aqui de falar do livro que eu recebi com muito carinho, né? E que é um livro muito bom mesmo, né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui do terceiro capítulo, eu só adianto que vale a pena ler, consultar e aprender com o professor e memorialista Ija Toledo Tove tudo o que é mais importante sobre o bairro de Paciência, para que não permaneça no silêncio e muito menos no esquecimento. Tem essa aqui demais. Mas é exatamente isso, né? Porque como o título do capítulo dele, Entre o Silêncio e o Esquecimento, ele neste capítulo ele vai falando, vai discorrendo sobre toda a trajetória também da Camempa. Realmente vale a pena. E aqui nesse slide, me perdoe aí pela essa tosse, mas
começa a falar, vem logo essa tosse. Mas, então, nesse capítulo, nesse slide, eu apresento aqui, fazendo uma citação, né, ao terceiro capítulo que eu citei anteriormente, mencionando o professor Ija, que também fez um pós-fácil, e com certeza ele deu um pouco de si para a configuração total do livro. Então tem um texto, um belo texto, intitulado A Grife Mata da Paciência. Tem um capítulo, né, uma parte que fala da biografia dos autores da obra, com os retratos, aqueles retratos que eu coloquei lá na primeira apresentação, eles foram retirados todos daqui do livro, né? Tem um quadro completo cronológico matense, finalizando com ampla bibliografia para quem quiser se aprofundar nas pesquisas. Esse quadro que eu estou mencionando aqui, esse quadro cronológico, olha que beleza de trabalho. É uma preocupação, a cronologia matense. A história da Mata da Paciência em quadros sinóticos. Engenho da Mata da Paciência de Santo Antônio de Palmares. Porque às vezes a pessoa está com uma certa preguiça de pesquisar, e aqui o Ija, né, os organizadores, acredito que principalmente o Ija, teve a preocupação de sinalizar que começa com 1700 e esse quadro cronológico, né? Começa em 1789, no dia 20 de junho, ocorre por escritura de arrendamento a cessão das terras matenses ao cirurgião-mor português João Carvalho de Vasconcelos, território pertencente ao convento de Nossa Senhora do Carmo, no sertão do Engenho da Pedra de Guaratiba. Vejam vocês, aí vai, depois tem 1790, vai até o século XVIII, no último século, a citação do século XVIII, dia 12 de outubro de 1798. Nasce em Queluz, Portugal, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, 1767-1826, e Carlota Joaquina, 1775-1830, futuro Dom Pedro I, 1798-1834. Essas datas que eu estou mencionando aqui é uma preocupação de um pesquisador sério, historiador, porque são datas que a primeira é sempre a data de nascimento e a segunda data de falecimento. Então, só repetindo aqui para que não fique dúvida. No dia 12 de outubro, nasce em Queluz, Portugal, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI. Dom João VI nasceu em 1767 e morreu em 1826. E de Carlota Joaquina, que nasceu em 1775 e morreu em 1830. Futuro Dom Pedro I. Então, Pedro I nasceu no dia 12 de outubro de 1798 e morreu jovem, né? Em 1834, em Portugal, já como Dom Pedro IV, porque vocês lembram que houve abdicação em 1831, ele foi para Portugal, houve aquela disputa com o irmão, Dom Miguel e tudo, e ele acabou recebendo o título de Dom Pedro IV. Ele morre então em 1834. E aí vem uma série de citações do século XIX, começando aqui em 1803, aí vai ao século XIX, é bem volumoso, muitas informações, até o século XIX ele vai citando até 1889. Depois aí vem do século XX e finalmente do século XXI, com o quadro terminando em 2021. Então, muito, muito interessante. Só esse quadro cronológico já é um material importante para professores que queiram fazer seus trabalhos. Professor de história, por exemplo, está dando aula sobre um determinado período, quer fazer uma conexão, uma ligação, citar alguma coisa referente à história da região,
Dá uma olhada na cronologia aqui, porque vai sempre se interessar. E vejam vocês que a cronologia não se refere especificamente à paciência, mas de forma geral à história do Brasil e outros aspectos. Mas aí vamos lá. O primeiro capítulo, é de autoria do Mansur, Luiz Mansur. Eu estarei falando futuramente dos livros do Mansur, porque o Mansur já publicou cerca de uns 20, acredito que mais, uns 20 livros, e eu estarei falando de alguns livros mais relacionados com o nosso trabalho aqui. Então, o capítulo do Mansur, o primeiro capítulo, o título é O Lugar da Mata da Paciência no Velho Oeste Carioca, de autoria de André Luiz Mansur. Esse termo também, Velho Oeste Carioca, é criação do Mansur, que ele, quando começou a escrever seus livros sobre... O Mansur é jornalista, não é historiador, mas os livros dele têm muita pesquisa de história. Ele começou a chamar de Velho Oeste Carioca. Então, ele chama aqui O Lugar da Mata de Paciência no Velho Oeste Carioca. Aqui é segundo capítulo, Um Vizinho na Mata da Paciência, de autoria de Flávio Oliveira da Silva. É o capítulo 2. Deixa eu confirmar aqui no livro. Isso aí. Aqui houve um erro na hora da digitação, é capítulo 2, Um Vizinho na Mata da Paciência, de autoria de Flávio Luiz da Silva. Aí vem aqui o capítulo 3, aquele capítulo que eu citei do Mansur do André, do Ija, né, que é o organizador, que é Entre o Silêncio e o Esquecimento, de autoria de Ija, e aí vem o capítulo 4. Quer dizer, aqui eu coloquei nessa ordem porque eu já tinha citado o capítulo 3 lá anteriormente, né? Então, o título do capítulo 4 da Keila é Outras Narrativas e Outros Sujeitos na Mata da Paciência, de autoria de Keila Vieira Gomes. Vem o capítulo 5, quinto capítulo, Ruas e Logradouros da Mata da Paciência, de autoria de Patrícia Irma Fon Abel, juntamente com Ija Toledo Tove. Capítulo 6, Jardim Palmares, Um Recanto Esquecido da Mata da Paciência, de autoria de Sérgio Prates Lima. E, fechando o capítulo 7, A Memória Coletiva e Sua Importância para a Construção da História da Mata da Paciência, de autoria de William Vieira, que é doutor em Memória Social. Então, coloquei aqui, leitura indispensável para quem estuda a periferia ocidental carioca. Isso aqui é, como eu já falei, criação do Ija, né? E aí eu acrescentei livro, que deveria fazer parte do acervo de todas as bibliotecas e salas de leitura das escolas, colégios e instituições universitárias públicas e particulares. Reforço aqui a sugestão que os diretores de escolas da região, que por acaso tomarem conhecimento dessa minha publicação, né, que procurem adquirir esse livro, porque é um livro realmente importante sobre a história da nossa região. Finalizando aqui a minha citação sobre esse livro, né, tem ao lado um mapa produzido pelo Exército, né, não tem data nem identificação, e foi reproduzido na página 78 do livro Mata da Paciência, Legado Carmelita Portento Fluminense, 12 de abril de 2021. A primeira impressão deste livro aconteceu no ano de 2022. Isso é o pós-fácil, o texto do pós-fácil dele, né? 457 anos depois de Estácio de Sá ter fincado o marco da fundação da cidade do Rio de Janeiro, no Morro Caradicão. 455 anos depois da Batalha de Uruçumirim, que consolidou o domínio português na Guanabara, e da refundação da cidade do Morro do Castelo por meio de Sá, 225 anos depois da fundação da Fazenda de Engenho da Mata da Paciência, por José Francisco da Silva e Souza, e 207 anos depois da posse de Maria Eugênia, filha de baronesa de São Salvador de Campos de Goitacazes, à frente da Fazenda de Engenho da Mata da Paciência. A memória é a casa do ser. Ija Toledo Tove. Não é um trabalho bonito? Então fica aqui a minha contribuição para a divulgação um pouquinho do trabalho da Camepa. Prometo a vocês que farei futuramente uma postagem sobre os 2 outros livros, Casos Mateses, né, e o dos 2 engenhos. Se você gostou, não deixe de fazer um comentário, acrescentar alguma informação
ou mandar alguma sugestão. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Aqui é o professor Sivaldo, canal do YouTube. Uma boa tarde e um bom final de semana.